A atendente da livraria foi demitida por engano, e o milionário viu o marcador de livro em sua mão. Era o mesmo que ele entregou à filha no seu aniversário antes de desaparecer há 18 anos atrás. O cheiro de café misturado com páginas antigas sempre acalmava Lívia. Era assim todas as manhãs na livraria. Páginas da alma, no coração do Centro Histórico de Salvador. Aos 23 anos, ela já conhecia cada canto daquele lugar, como se fosse sua própria casa. Talvez porque, de certa forma, era mesmo. Bom dia, seu Antônio. Lívia sorriu para o cliente que acabara de entrar. O senhor de cabelos grisalhos era um dos frequentadores mais antigos da livraria. Chegou aquele livro de crônicas que o senhor estava esperando. Ah, minha filha, você é um anjo. Os olhos dele brilharam de alegria. Como é que você sempre lembra de tudo que a gente pede? É o dom dela mesmo, seu Antônio, disse Simone Duarte da mesa do caixa, mas o tom não tinha nada de elogio. Sempre se fazendo de especial. Lívia fingiu não ouvir. 3 anos trabalhando ali e ainda não tinha descoberto uma forma de lidar com a colega. Simone tinha 28 anos, 5 a mais que ela, e parecia carregar o mundo nas costas. Um mundo cheio de amargura e inveja. Deixa eu pegar o livro para o senhor, Lívia disse, caminhando entre as estantes altas que chegavam quase até o teto. Ali estava seu refúgio, seu lugar no mundo, entre os livros. Ela conseguia esquecer dos pesadelos que a acordavam quase toda noite. Sempre a mesma coisa. Uma casa grande e branca, com jardins enormes. O som de uma música suave vinha de algum lugar distante. Uma melodia que a fazia chorar mesmo no sonho. E sempre, havia uma sensação de perda, como se algo muito importante tivesse sido arrancado dela. Aqui está, seu Antônio. Ela voltou com o livro, passando os dedos automaticamente pelo marcador dourado que sempre carregava no bolso. Era seu único tesouro, a única coisa que tinha do tempo antes do orfanato Santa Teresa. Uma borboleta delicadamente gravada no metal dourado, com detalhes tão finos que parecia que ia voar a qualquer momento. Você sempre carrega essa coisa, observou Simone vendo o gesto. Deve valer uma grana, né? Ouro de verdade. Não sei. Lívia guardou rapidamente o marcador. É só. Importante para mim. Claro que é importante, murmurou Simone. Tudo na sua vida é especial, não é mesmo? Do outro lado da cidade. Nos escritórios da editora Resende, Fábio ajustava a gravata pela 3ª vez em 5 minutos. 52 anos. Cabelos grisalhos nas têmporas. Ele ainda mantinha a postura imponente que o transformara no maior nome do mercado editorial brasileiro. Mas quem olhasse nos seus olhos veria algo que todo o dinheiro do mundo não conseguia curar. Senhor Resende, a secretária apareceu na porta. O carro está pronto para a visita à livraria. Já vou, Mariana. Ele olhou para a foto na mesa. Uma menina de 5 anos, sorriso largo, segurando uma boneca, Natália. 18 anos se passaram desde que ela desapareceu, e ele ainda não conseguia passar um dia sem olhar para aquela foto. A fundação que mantinha era sua forma de manter a filha viva na memória. Apoiava orfanatos e livrarias independentes por todo o país. Era sua maneira de dizer: Natália, se você estiver em algum lugar, talvez um dia a gente se encontre através dos livros que você sempre amou. O carro deslizou pelas ruas de Salvador, até parar em frente a Páginas da Alma. Fábio gostava de fazer visitas surpresa. Era assim que descobria como os lugares realmente funcionavam, não apenas como queriam parecer. Boa tarde, disse ele ao entrar, e Lívia levantou os olhos do livro que estava organizando. Por um segundo, os dois se olharam em silêncio. Havia algo familiar naquele homem elegante. Algo que fez o coração de Lívia acelerar sem motivo aparente. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Perguntou ela, com o sorriso caloroso que conquistava todos os clientes. Fábio Resende, da Fundação Esperança, gostaria de conversar com o responsável. Simone se levantou imediatamente da mesa do caixa. Senhor Resende, que honra tê-lo aqui. Eu sou Simone Duarte, gerente da livraria. Lívia piscou confusa. Desde quando Simone era gerente, seu Carlos, o verdadeiro dono, estava viajando, mas nunca tinha deixado Simone como responsável. Prazer, disse Fábio, mas seus olhos voltaram para Lívia. Havia algo na forma como ela segurava os livros.
como sorria, que despertava uma memória distante. E a senhorita é... Lívia Ferreira. Ela respondeu. Trabalho aqui há 3 anos. 3 anos, Fábio repetiu pensativo. E gosta do que faz. Amo. A resposta saiu com uma paixão genuína. Os livros são como pessoas, sabe? Cada um tem sua história, sua personalidade, e quando você encontra o livro certo para a pessoa certa, é como se estivesse fazendo uma apresentação entre 2 amigos. Fábio sorriu. Era exatamente assim que Natália falava sobre seus livros de histórias, mesmo aos 5 anos. Senhor Rezende, Simone interrompeu, claramente incomodada com a atenção que Lívia estava recebendo. Se quiser, posso mostrar nossos relatórios financeiros. Na verdade, Fábio olhou ao redor. Gostaria de ver como vocês interagem com os clientes. É isso que mais me interessa. Como se fosse um sinal do destino. Naquele momento, a porta se abriu e entrou Dona Maria, uma senhora que vinha toda semana procurar livros de receitas. Oi, Lívia, minha filha. Você tem alguma coisa nova de doces para diabéticos? Meu neto foi diagnosticado semana passada e estou perdida. Claro, Dona Maria. Lívia foi até uma prateleira específica. Chegou esse aqui ontem. Olha só. É focado especialmente em crianças diabéticas, com receitas coloridas e divertidas. Aposto que seu neto vai adorar cozinhar com a vovó. Ai, que maravilha! Você sempre sabe exatamente o que a gente precisa. Fábio observou a cena com crescente interesse. Havia uma naturalidade em Lívia, uma forma genuína de se importar com as pessoas que não podia ser fingida. É assim que ela sempre faz, disse Simone com um tom ácido. Se metendo na vida dos outros, se achando a salvadora da pátria. Algo no tom de Simone alertou Fábio. Havia uma animosidade ali que ia além da inveja profissional normal. Depois que Dona Maria saiu, Lívia voltou para suas atividades, organizando alguns livros que haviam chegado pela manhã. Foi então que Fábio viu. Quando ela se abaixou para pegar uma caixa, algo dourado caiu do bolso de seu avental. O marcador de livro rolou pelo chão até parar aos pés de Fábio. O mundo pareceu parar. Fábio se abaixou lentamente e pegou o objeto. Era impossível. Não podia ser. Mas ali estava. A borboleta dourada, com os mesmos detalhes intrincados. O mesmo peso, a mesma perfeição que ele havia mandado fazer especialmente para Natália 18 anos atrás. Desculpa. Lívia correu até ele. É meu. Eu. Suas palavras morreram quando viu a expressão no rosto do homem. Ele estava pálido, os olhos fixos no marcador como se tivesse visto um fantasma. Onde você conseguiu isso? A voz de Fábio saiu rouca. Eu sempre tive, desde pequena. Lívia estendeu a mão, mas Fábio não devolveu o marcador imediatamente. É a única coisa que tenho dos meus pais. Seus pais. Eu fui criada no orfanato Santa Teresa. Não conheci meus pais. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Simone observava a cena com uma expressão estranha, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Senhor, Lívia estendeu a mão novamente. Posso ter meu marcador de volta. Fábio a encarou intensamente, como se tentasse memorizar cada detalhe do seu rosto. Devagar, muito devagar, ele devolveu o objeto. Claro, desculpe, é que me lembrou de algo. Naquele momento, a campainha da porta tocou e Simone anunciou. Lívia, preciso falar com você, agora. Fábio observou, enquanto Simone levava Lívia para os fundos da loja. Mesmo à distância, pôde ouvir a discussão acalorada. Como você ousa roubar dinheiro do caixa? A voz de Simone estava alta o suficiente para ser ouvida. Eu não roubei nada, Lívia protestou. Então explica isso. Simone voltou para a área principal segurando uma nota de R$50. Estava na sua bolsa. Isso é impossível, eu nunca. Está demitida, pega suas coisas e sai daqui agora. Fábio viu Lívia sair correndo da loja, lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando seu marcador dourado como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse mesmo. Fábio ficou parado na porta da livraria, observando Lívia desaparecer na multidão do centro histórico, o marcador dourado. Era impossível ser coincidência. 18 anos procurando. 18 anos de falsas esperanças.
E agora isso. Uma pena, não é? Simone apareceu ao seu lado, fingindo tristeza. Eu realmente gostava da Lívia, mas não posso tolerar desonestidade na minha equipe. Sua equipe. Fábio se virou para ela, os olhos afiados. Pensei que você fosse funcionária, não dona. Simone hesitou por uma fração de segundo. Bem, o Sr. Carlos me deixou responsável enquanto viaja. É uma grande responsabilidade, mas... E onde exatamente você encontrou esse dinheiro? Na bolsa dela, como eu disse. Engraçado. Fábio cruzou os braços. Porque eu estava observando vocês duas o tempo todo, e em nenhum momento vi você verificar a bolsa de ninguém. Como surgiu essa suspeita? O rosto de Simone ficou vermelho. O caixa estava com diferença. Que diferença? Vocês fizeram contagem, tem relatório. Senhor Rezende, com todo respeito, mas isso são assuntos internos da livraria. Não quando a livraria recebe apoio da minha fundação. A voz de Fábio ganhou um tom gelado que fez Simone recuar. E não quando demitem uma funcionária na minha frente com acusações que não fazem sentido. Ele deu as costas para ela e saiu da loja, nas ruas do Pelourinho. Procurou por Lívia até encontrá-la sentada nos degraus da igreja do Rosário dos Pretos, ainda segurando o marcador dourado e enxugando as lágrimas. Lívia, ela levantou os olhos vermelhos de choro. O senhor ainda está aqui. Posso me sentar? Fábio apontou para o degrau ao lado dela. É uma cidade livre. Lívia deu de ombros, mas fez espaço. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando os turistas passarem e os vendedores ambulantes oferecendo suas mercadorias. Eu não peguei aquele dinheiro, disse ela finalmente. Sei que não faz diferença, que ninguém vai acreditar na minha palavra contra a dela, mas eu precisava falar isso. Eu acredito. Lívia o olhou surpresa. Por quê? O senhor nem me conhece. Às vezes a gente reconhece caráter. Fábio hesitou. E às vezes a gente reconhece outras coisas também. Como o quê? Fábio olhou para o marcador nas mãos dela. Esse marcador, você disse que é a única coisa que tem dos seus pais. É. Lívia passou o dedo pela borboleta gravada. Estava comigo quando cheguei no orfanato. Irmã Benedita disse que provavelmente meus pais deixaram para mim antes de... Bem, antes de whatever aconteceu com eles. Você se lembra de alguma coisa, dos seus pais, da sua vida antes. Fragmentos. Lívia suspirou. Sonhos, na verdade, ou pesadelos. Uma casa grande e branca, música. Sempre tem uma música tocando, e uma sensação horrível de perda, como se alguém muito importante tivesse ido embora e nunca mais voltasse. O coração de Fábio disparou. Casa branca, música. A mansão dele era branca, e Natália sempre adormecia com a caixinha de música tocando Clair de Lune. Que tipo de música? Clássica, eu acho. Suave, triste, mas bonita ao mesmo tempo. Lívia o olhou curiosa. Por que todas essas perguntas? Fábio se controlou para não demonstrar a emoção que sentia. 18 anos de esperanças frustradas o haviam ensinado a ser cauteloso. Curiosidade profissional, trabalho com livros, histórias, e toda pessoa tem uma história interessante. Ele se levantou. Lívia, posso fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Trabalho na minha editora. Lívia piscou várias vezes. Como assim? Vi como você trata os clientes, como conhece os livros, como se importa genuinamente com as pessoas. É exatamente o tipo de pessoa que procuro para trabalhar comigo. Mas o senhor nem viu meu currículo, não sabe nada sobre mim. Sei que você ama livros, que tem 3 anos de experiência em atendimento ao cliente. E que acabou de ser injustamente demitida por alguém que claramente tem algo contra você. Fábio estendeu um cartão. Se interessar, apareça amanhã às 9 da manhã. Lívia pegou o cartão com mãos trêmulas. Editora Rezende. O senhor é o Fábio Rezende, o dono da maior editora do país. Culpado. Mas... por quê? Por que faria isso por uma desconhecida? Fábio a olhou profundamente nos olhos. Por um momento, viu Natália ali. A mesma curiosidade genuína. A mesma forma de inclinar a cabeça quando pensava. Porque todo mundo merece uma segunda chance. E por quê? Ele hesitou. Às vezes o destino coloca as pessoas certas no nosso caminho quando menos esperamos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no asilo Vila Serena, uma mulher de 70 anos caminhava inquieta pelos corredores.
Olga Martins tinha os cabelos completamente brancos e as mãos sempre tremendo, mas seus olhos ainda guardavam uma lucidez perturbadora. Enfermeira, chamou ela. Enfermeira, eu preciso falar com alguém. Calma, Dona Olga, disse a jovem enfermeira, acostumada com os episódios. O que foi dessa vez? A menina da livraria, ela está em perigo. Que menina, Dona Olga? Lívia, ela não sabe quem é, mas ela está em perigo, minha neta. Minha neta não vai deixar. A senhora está confundindo as coisas de novo. Venha, vamos tomar seu remédio. Olga se deixou levar, mas murmurou baixinho. 18 anos, 18 anos, e agora é tarde demais. De volta à cidade, Simone trancou a livraria mais cedo e pegou o ônibus para o subúrbio. Sua pequena casa tinha apenas 2 quartos. Um para ela, outro transformado em escritório improvisado. Nas paredes, recortes de jornais sobre a família Rezende, fotos de Fábio em eventos sociais, e no centro de tudo, uma foto antiga, um homem de meia-idade ao lado de uma mulher mais nova e uma criança. Seu avô, sua avó, e ela, ainda pequena. Simone abriu o notebook e começou a digitar furiosamente. Relatório. Dia 1, a situação está se complicando. FR. Apareceu na livraria hoje e viu o marcador. A reação dele confirma nossas suspeitas. LF. Foi demitida conforme planejado. Mas FR interferiu. Preciso acelerar os planos. Ela pausou, olhando para a foto na parede. Vovó sempre disse que um dia eles pagariam. Que a justiça chegaria para a família Rezende. Eu não vou deixar essa oportunidade passar. O telefone tocou. Era do asilo. Senhorita Duarte, é sobre sua avó. Ela teve outro episódio hoje, falando sobre uma menina em perigo. Os médicos acham que seria bom a senhora fazer uma visita. Não posso agora. Estou ocupada. Mas ela parece muito agitada e quando fica assim, aumentem a medicação. Simone desligou o telefone sem cerimônia, voltou ao computador e abriu uma pasta com fotos de Lívia. Tinha dezenas delas, tiradas ao longo dos últimos meses. Lívia entrando na livraria, Lívia na parada de ônibus, Lívia comprando comida no mercado. Você não faz ideia do que está por vir, murmurou Simone, olhando para a tela. Nem você, nem seu querido papaizinho. Enquanto isso, Lívia chegou em casa. Um pequeno apartamento de 1 quarto no bairro da Liberdade que dividia com 2 colegas. Elas ainda não tinham chegado do trabalho. Então ela tinha a casa para si. Sentou na cama e olhou para o cartão de Fábio Rezende. Era surreal. Algumas horas atrás estava empregada numa livraria pequena. E agora tinha uma oferta para trabalhar na maior editora do país. Pegou o marcador dourado e o girou entre os dedos, como sempre fazia quando estava nervosa. A borboleta parecia brilhar sob a luz do quarto. O que você acha? Perguntou para o objeto, como se ele pudesse responder. É uma boa ideia aceitar. Por algum motivo, quando segurava o marcador, sentia-se menos sozinha, como se houvesse uma conexão com algo maior, algo que ela não conseguia compreender. Naquela noite, Fábio não conseguiu dormir. Ficou na biblioteca de casa, olhando para a caixinha de música de Natália. De vez em quando, abria a tampa e deixava Claire de Lune tocar alguns compassos antes de fechar novamente. Lívia, Casa Branca, música clássica, o marcador idêntico, podia ser coincidência. Tinha que ser coincidência. Quantas esperanças falsas ele já havia tido ao longo dos anos. Quantas vezes achara que tinha encontrado uma pista para descobrir que era apenas seu coração desesperado vendo sinais onde não existiam. Mas desta vez era diferente. Desta vez, algo dentro dele tinha certeza. Amanhã, quando Lívia chegasse para trabalhar, ele começaria a descobrir a verdade, de uma forma ou de outra. A borboleta dourada o levaria até sua filha, ou o destruiria com mais uma decepção. Lívia chegou à editora Rezende às 8h45 da manhã, 15 minutos antes do horário marcado. O prédio de vidro e aço no bairro da Pituba a intimidava. Era muito diferente da simplicidade acolhedora da livraria. Funcionários bem vestidos entravam e saíam com passos apressados, todos parecendo saber exatamente onde estavam indo. Lívia Ferreira para ver o Sr. Fábio Rezende, disse ela na recepção, tentando disfarçar o nervosismo. Ele já está esperando.
22º andar, sala 2205. O elevador subiu silenciosamente e Lívia aproveitou o trajeto para se olhar no espelho. Havia escolhido sua melhor roupa. Uma saia azul marinho e uma blusa branca que ganhara de presente das colegas de quarto no Natal passado. Simples, mas apresentável. Bom dia, disse a secretária quando as portas se abriram. Senhor Rezende, a senhorita Lívia chegou. Fábio apareceu na porta de sua sala, sorrindo. Pontual, gosto disso. Entre, por favor. A sala era elegante, mas acolhedora, com estantes repletas de livros cobrindo 2 paredes inteiras. Lívia sentiu-se imediatamente mais à vontade. Livros sempre tinham esse efeito nela. Nossa, quantos livros! Exclamou ela, os olhos brilhando. Deve ter lido todos. A maioria. Fábio observou como ela se aproximou naturalmente das estantes, passando os dedos pelas lombadas dos livros. Natália fazia exatamente isso quando pequena. Café, por favor. Ele serviu 2 xícaras e observou como ela bebia. Pequenos goles, segurando a xícara com as 2 mãos, outro hábito familiar. Então, Lívia, me conte sobre você, além do que já sei. Não tem muito para contar. Ela deu de ombros. Cresci no orfanato Santa Teresa, estudei numa escola pública, fiz curso técnico em biblioteconomia. Sempre gostei de livros, desde pequenininha. Desde quando pequenininha. Irmã Benedita disse que quando cheguei no orfanato, aos 5 anos, a primeira coisa que fiz foi procurar a biblioteca. Nem chorei, nem perguntei pelos pais. Só queria livros. O coração de Fábio apertou. Natália também era assim. Vivia rodeada de livros. E você se lembra de alguma coisa de antes dos 5 anos? Lívia hesitou, mexendo inconscientemente no marcador dourado no bolso. Fragmentos, sonhos confusos. Por que está perguntando isso? Curiosidade? Trabalho com histórias? Lembra? Fábio se inclinou para a frente. Que tipo de fragmentos? Uma casa grande e branca com jardins enormes. Sempre tem música tocando. Uma música triste, mas bonita. E tem uma sensação de segurança, sabe? Como se eu fosse muito amada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Deve ser invenção da minha cabeça. Criança órfã sempre sonha com uma família perfeita que nunca existiu. E se existiu? Como assim? Fábio se controlou. Estava indo rápido demais. Nada, apenas... Nunca se sabe. Vamos começar com o trabalho. Quero mostrar o departamento editorial. Eles passaram a manhã percorrendo a editora. Lívia conheceu os editores, os designers, a equipe de marketing, com cada pessoa. Ela se sentia mais confortável, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando conhecimento genuíno sobre livros. Ela é natural, comentou Marina, a editora-chefe, quando Lívia se afastou para falar com outro funcionário. Parece que sempre trabalhou aqui. É exatamente essa sensação que tenho, concordou Fábio, sem tirar os olhos da jovem. Na hora do almoço, ele a convidou para comer no restaurante do prédio. Ainda não acredito que estou aqui, disse Lívia, olhando pela janela que dava vista para a Baía de Todos os Santos. Ontem estava desempregada e humilhada, hoje está começando uma nova fase da vida. Por que está fazendo isso por mim, de verdade? Fábio tomou um gole de água, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você me lembra alguém muito importante para mim. Quem? Minha filha. Você tem filha, não sabia? Tinha. A voz de Fábio ficou baixa. Ela desapareceu quando tinha 5 anos, faz 18 anos. Lívia quase derrubou o garfo. 18 anos. Eu tenho 23. Isso significa que se ela estivesse viva, teria exatamente a sua idade. Eles se olharam em silêncio. Havia algo no ar. Uma tensão. Uma possibilidade que nenhum dos dois ousava verbalizar. Como ela desapareceu. Durante uma festa de aniversário, era o 5º aniversário dela, eu estava viajando a trabalho. A voz dele tremeu. Quando voltei, ela havia sumido. A polícia investigou. Contratei detetives particulares. Espalhei cartazes por todo o país. Nunca encontramos nem mesmo uma pista. Sinto muito. Lívia estendeu a mão e tocou a dele instintivamente. Deve ser horrível não saber o que aconteceu. O toque dela enviou uma onda de familiaridade através de Fábio.
Era exatamente assim que Natália consolava as pessoas quando pequena, com aquele toque suave e genuíno. Qual era o nome dela? Natália. É um nome bonito. Lívia sorriu tristemente. Tenho certeza de que, onde quer que ela esteja, sabe que é amada. Fábio engoliu a emoção. Espero que sim, à tarde. Ele a levou para conhecer sua casa. Quero que veja minha biblioteca particular, é onde faço as leituras mais importantes. A mansão no bairro da Vitória era exatamente como os sonhos de Lívia, grande, branca, rodeada por jardins exuberantes. Quando o carro parou em frente ao portão, ela sentiu uma tontura estranha. Tudo bem? Perguntou Fábio, notando sua palidez. É igual ao meu sonho. Como assim? A casa dos meus sonhos? Era exatamente assim. Fábio a observou cuidadosamente enquanto ela saía do carro. Lívia caminhava lentamente pelo jardim, tocando as rosas como se já soubesse onde estavam. Estas rosas, murmurou ela. Eu conheço estas rosas. Elas estão aqui há mais de 20 anos. 20 anos. Lívia parou em frente a uma roseira específica, uma com flores cor-de-rosa. Tinha uma igual no meu sonho, sempre no mesmo lugar. Eles entraram na casa. Lívia olhou ao redor do hall de entrada com uma expressão de déjà vu crescente. Por aqui, disse Fábio, levando-a para a biblioteca. A sala era majestosa, com estantes que iam do chão ao teto e uma escada deslizante para alcançar os livros mais altos. Mas o que chamou a atenção de Lívia foi a mesa no centro da sala, sobre ela, uma caixinha de música antiga. Posso? Perguntou ela. Se aproximando. Claro. Lívia abriu delicadamente a tampa. A melodia que saiu fez suas pernas bambaírem. Era a música dos seus sonhos, a mesma que a acalmava e a atormentava ao mesmo tempo. Clair de Lune, sussurrou ela. Você conhece. Eu. As lágrimas começaram a escorrer. É a música dos meus pesadelos. Sempre a ouço, mas nunca soube o nome. Fábio se aproximou lentamente. Lívia, essa caixinha pertencia à minha filha. Era dela desde que nasceu. Não pode ser. Lívia balançou a cabeça desesperadamente. Não pode ser coincidência. Não é coincidência. Eles se olharam. E naquele momento, algo dentro de Lívia se rompeu. As memórias chegaram como uma avalanche. Ela pequenininha nesta mesma sala, ouvindo a música para adormecer, brincando no jardim entre as rosas, esperando na janela por alguém que nunca voltava. Papai, a palavra saiu como um sussurro quebrado. Fábio mal conseguia respirar. Natália, eu me lembro. Lívia caiu de joelhos no chão, soluçando. Eu me lembro de você me lendo histórias aqui, de você me dando o marcador dourado no meu aniversário, de você dizendo que era uma borboleta especial para uma menina especial. Fábio se ajoelhou ao lado dela, as lágrimas correndo livremente. Minha borboleta, minha pequena borboleta, por que você foi embora? Por que me deixou? Eu não te deixei, meu amor. Eu nunca te deixei. Procurei por você todos os dias durante 18 anos. Eles se abraçaram ali no chão da biblioteca. Pai e filha se reencontrando depois de quase 2 décadas de separação. A caixinha de música continuava tocando Clair de Lune, como se soubesse que finalmente estava cumprindo seu propósito novamente. Do lado de fora, escondida atrás das árvores do jardim, uma figura observava a cena através da janela. Simone apertou o punho com força, a raiva queimando em seu peito. Não, murmurou ela. Isso não pode acontecer, não depois de tudo. Ela pegou o celular e discou um número. É a Simone. Preciso acelerar nossos planos. Eles se encontraram. Pedro Cunha tinha 45 anos de experiência como investigador particular e havia visto de tudo nessa profissão. Casos de traição, desaparecimentos, fraudes corporativas. Nada mais o surpreendia, ou pelo menos era isso que pensava até receber a ligação de Fábio Rezende naquela manhã. Pedro, preciso que investigue alguém, discretamente. Claro, Fábio, do que se trata? É complicado. Pode vir ao meu escritório hoje. Pedro conhecia Fábio há mais de 10 anos. Havia trabalhado no caso do desaparecimento de Natália anos atrás, quando outros investigadores já haviam desistido. Era um dos poucos que sabia o quanto aquela perda havia destruído o homem. Você encontrou alguma pista sobre Natália?
Perguntou Pedro assim que entrou na sala de Fábio. Talvez, ou talvez eu esteja pirando de vez. Fábio serviu café para os dois. Conheci uma moça ontem, Lívia Ferreira, 23 anos. Órfã desde os 5 anos. Fábio, ela tem um marcador dourado. Pedro quase derrubou a xícara. Como assim tem? O marcador idêntico que mandei fazer para a Natália. Borboleta gravada, mesmo peso, mesmos detalhes. E ela disse que sempre teve, desde que chegou no orfanato. Podem ter feito outro igual. Pedro? Fábio se inclinou para a frente. Ontem eu a levei em casa, quando ela ouviu a caixinha de música tocando Clair de Lune. Desabou. Começou a se lembrar de coisas, da casa, do jardim, de mim lendo histórias para ela. Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Você tem certeza absoluta? No meu coração, sim. Mas preciso de provas. Preciso saber o que aconteceu, como ela foi parar no orfanato, quem fez isso com ela. E se for outra falsa esperança? Então pelo menos vou ter tentado. Mas desta vez é diferente, Pedro. Eu sinto. Pedro suspirou. Ok. O que você quer que eu investigue? Tudo, o passado dela, os registros do orfanato. Como ela chegou lá? E Pedro, tem uma funcionária da livraria onde ela trabalhava, Simone Duarte. Algo nela me incomoda. Investiga ela também. Enquanto Pedro recebia todas as informações disponíveis sobre Lívia. Do outro lado da cidade, Simone chegava ao trabalho com uma expressão sombria. A livraria estava vazia, sem Lívia. Ela teria que cuidar de tudo sozinha, mas isso era o menor dos seus problemas. Ela trancou a porta e ligou para o mesmo número de ontem. Sou eu, sim. Eles se reconheceram ontem, não foi só coincidência. Ela se lembrou de tudo. A voz do outro lado era nervosa. Isso é um desastre, se descobrirem a verdade. Não vão descobrir nada se você fizer sua parte. Vovó está falando demais no asilo. Ontem ela teve outro episódio. Falou sobre a menina estar em perigo, sobre ter guardado um segredo por anos demais. Aumenta a medicação dela. E se precisar, você sabe o que fazer. Simone, isso já foi longe demais. Foi longe demais há 18 anos. Agora a gente termina o que vovó começou. Ou tudo terá sido em vão. Simone desligou e abriu o computador. Precisava descobrir o que Fábio estava planejando. Se ele contratasse um investigador, as coisas ficariam complicadas. Pedro começou sua investigação no orfanato Santa Teresa. A instituição ainda funcionava, mas sob nova administração, desde que irmã Benedita se aposentara 5 anos atrás. Lívia Ferreira, a atual diretora, irmã Carmen, consultou os arquivos no computador. Sim, temos registro dela. Chegou aqui em março de 2007, com 5 anos. Posso ver o arquivo. São informações confidenciais. Pedro mostrou sua licença de investigador. É um caso legal? A moça pode ter direito a uma herança. Irmã Carmen hesitou, mas acabou abrindo o arquivo. Aqui está. Ela foi trazida por uma assistente social, Maria Santos. Criança encontrada abandonada na rodoviária. Abandonada. Pedro franziu a testa. Tem mais detalhes. Estava sozinha, chorando, segurando apenas um marcador de livro dourado. Não conseguia dizer o nome dos pais ou de onde vinha. A assistente social assumiu que havia sido abandonada. E essa assistente social, Maria Santos, se aposentou há 10 anos. Mora no interior agora. Pedro anotou o endereço. Algo não batia nessa história. Uma criança de 5 anos não esquece simplesmente quem são os pais. Posso falar com a irmã Benedita. Ela mora numa casa de repouso agora. Casa de repouso São Francisco, na Pituba. Pedro foi direto para lá. Irmã Benedita, agora com 82 anos, ainda tinha a mente lúcida e se lembrava perfeitamente de Lívia. Aquela menina era especial, disse ela, sorrindo. Muito inteligente, mas sempre com uma tristeza no olhar, como se estivesse procurando por alguém. A senhora se lembra de como ela chegou. Claro. Maria Santos trouxe ela numa tarde de março. Disse que a encontrou na rodoviária, mas sempre achei estranho. A menina estava muito bem cuidada, limpa, com roupas caras. Não parecia uma criança abandonada. E ela não parava de falar.
Papai, os primeiros dias. Mais alguma coisa estranha. Sim. Algumas semanas depois, uma mulher apareceu aqui perguntando por ela. Uma senhora de meia idade, muito nervosa, disse que era parente distante, mas quando a trouxe para ver Lívia, a menina ficou apavorada e começou a gritar. O coração de Pedro acelerou. A senhora lembra o nome dessa mulher? Olga. Olga alguma coisa, Martins. Olga Martins. Pedro anotou o nome. Estava começando a formar um quadro, e não gostava nada do que via. Enquanto isso, Fábio passava o dia tentando processar tudo o que havia acontecido. Lívia, ou Natália, havia ido para casa descansar depois do choque emocional do dia anterior. Ele queria estar com ela, conversar, recuperar 18 anos perdidos, mas sabia que ela precisava de tempo para assimilar. Seu telefone tocou. Era Pedro. Fábio, preciso te ver. Urgente. Descobriu alguma coisa. Descobri várias coisas. E tem mais gente envolvida nisso do que imaginávamos. Eles se encontraram no escritório de Fábio 1 hora depois. Pedro estava com uma pasta cheia de documentos. A história do abandono na rodoviária é mentira, disse Pedro sem rodeios. Irmã Benedita se lembra de detalhes que não batem com a versão oficial. Que tipo de detalhes? Lívia estava muito bem cuidada quando chegou. Não parecia abandonada. E uma mulher chamada Olga Martins apareceu no orfanato procurando por ela semanas depois. Fábio empalideceu. Olga Martins, esse nome me soa familiar. Deveria mesmo. Ela trabalhou para você como governanta até março de 2007. Foi demitida na mesma época que Natália desapareceu. Meu Deus! Fábio se levantou, caminhando nervosamente. Olga foi demitida porque suspeitei que ela estava envolvida no desaparecimento. Mas não consegui provar nada. Tem mais. Olga Martins está viva. Mora no asilo Vila Serena há 5 anos. E tem uma neta. Neta. Pedro abriu uma foto no tablet. Simone Duarte. Fábio ficou em choque. A funcionária da livraria. Exato. E não é coincidência ela trabalhar justamente na livraria que sua fundação apoia. Ela conseguiu esse emprego há 6 meses, logo depois que você começou a fazer visitas regulares ao local. Isso significa que Simone sabia quem era Lívia o tempo todo e que provavelmente estava sabotando qualquer chance de vocês se encontrarem. Fábio se sentou pesadamente na cadeira. 18 anos, Pedro. 18 anos que podia ter estado com minha filha e essa mulher. Calma, ainda não sabemos toda a história. Preciso falar com Olga Martins. E eu vou com você. Fábio, pode ser perigoso se elas descobrirem que estamos investigando. É minha filha, Pedro. Minha filha passou 18 anos longe de mim por causa dessas pessoas. Eu vou junto. No asilo, Olga estava tendo um dos seus dias ruins, confusa, agitada. Ela caminhava pelos corredores murmurando coisas incompreensíveis. Dona Olga, chamou a enfermeira. Tem visita. Quando Olga viu Fábio, seu rosto se transformou. O pouco de lucidez que ainda tinha veio à tona. Junto com uma culpa devastadora, Senhor Fábio, sua voz era um sussurro rouco. O senhor não devia estar aqui. Olga, onde está minha filha? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Eu não queria. Mas meu Joaquim, o senhor destruiu meu Joaquim. Olga, onde está Natália? Natália. Ela repetiu o nome como uma oração. Ela está bem, está segura, mas não posso. Simone disse que não posso. Simone, sua neta sabe sobre Natália. Olga olhou ao redor nervosamente, como se tivesse medo de ser ouvida. Ela disse que vai terminar o que eu comecei, que os Rezende têm que pagar. Pagar pelo quê? Olga, por destruir minha família. A voz dela se elevou em desespero. Joaquim não era ladrão. Ele não roubou nada. Mas o senhor o demitiu mesmo assim. E ele se matou de vergonha. Fábio se lembrou vagamente do caso. Joaquim, o marido de Olga, havia sido demitido por suspeita de roubo anos atrás. Mais tarde descobrira que as suspeitas eram infundadas. Mas já era tarde. Olga, eu não sabia que ele havia.
Morreu uma semana depois de ser demitido, infartou, e eu jurei que o senhor ia sentir a mesma dor que eu senti. Então você levou Natália, para que o senhor soubesse como é perder alguém que ama. Olga estava soluçando agora. Mas eu não machuquei ela. Deixei no orfanato, onde ficaria segura. Só queria que o senhor sentisse a dor. 18 anos, Olga, 18 anos de inferno. Eu sei. Ela agarrou a camisa de Fábio. Mas agora, Simone quer fazer pior. Ela não quer só que o senhor sofra. Ela quer destruir tudo. Pedro se inclinou para a frente. O que Simone está planejando? Não sei exatamente, mas ela disse que quando chegasse a hora, ninguém da família Rezende ficaria vivo para contar a história. Março de 2007. 18 anos atrás, a casa dos Rezende estava em festa. Balões cor-de-rosa e dourados decoravam o jardim, e uma mesa repleta de doces esperava os convidados mirins que chegariam em breve. Natália, com seus 5 anos, corria pelo jardim usando o vestido novo. Um modelo princesa que Fábio havia mandado fazer especialmente para o aniversário. Papai volta hoje? Perguntou ela para Olga Martins, que estava organizando os últimos detalhes da festa. Vai sim, minha princesa. Ele disse que chega antes dos seus amiguinhos chegarem. Olga observava a menina com um aperto no peito. 3 dias atrás, havia recebido a notícia que mudaria tudo. Joaquim, seu marido de 30 anos, havia morrido de infarto. A causa, a vergonha de ter sido demitido injustamente por Fábio Rezende sob acusação de roubo. Olga, a voz pequena de Natália a trouxe de volta ao presente. Você tá chorando? Não, meu bem, é só alergia. Mas não era alergia, era ódio. Um ódio que crescia a cada dia desde que enterrara o marido. Sabendo que ele morrera inocente, Fábio Rezende tinha tudo: dinheiro, sucesso, uma filha linda. Enquanto ela havia perdido o único homem que amara. Olga, o senhor Fábio ligou, disse a outra funcionária. O voo atrasou, só chega de madrugada. Foi nesse momento que a ideia nasceu na mente de Olga. Uma ideia terrível, mas que fazia uma justiça cruel. Se Fábio não daria valor ao que tinha enquanto o tinha, então aprenderia da forma mais dolorosa possível. Natália, venha cá, querida. Que foi, tia Olga? Lembra da nossa brincadeira de esconde-esconde? Que tal brincarmos de uma nova versão? Os olhos da menina brilharam. Como assim? Vamos fingir que você é uma princesa que precisa se esconder do dragão malvado. Mas dessa vez, você vai se esconder num lugar especial que eu vou te mostrar. Natália bateu palmas, empolgada. Para ela, era apenas mais uma brincadeira com sua tia Olga querida. Olga arrumou uma pequena mala com algumas roupas da menina e colocou tudo no carro. O marcador dourado, presente que Fábio havia dado para a filha naquela manhã antes de viajar, ela deixou que Natália levasse. É para eu me lembrar de casa, disse a menina, abraçando o objeto. Isso mesmo, princesa. A viagem até a rodoviária foi silenciosa. Natália dormiu no banco de trás, segurando o marcador dourado, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Na rodoviária, Olga parou o carro numa área mais movimentada. Seu plano era simples: deixar Natália num local público onde alguém a encontraria rapidamente e a levaria para as autoridades. A menina ficaria segura, mas Fábio sentiria a agonia de perdê-la. Natália, acorda, meu bem. Já chegamos no lugar da brincadeira. Chegamos. Agora escuta bem. Você vai ficar aqui sentadinha neste banco e vai contar até 1000. Quando terminar de contar, pode procurar por mim, tá bem? 1000 é muito, tia Olga. É parte da brincadeira. Princesa! E lembra, você é muito corajosa. Se alguém perguntar alguma coisa, você diz que não lembra de nada. Tá bem, é parte do jogo. Natália acenou com a cabeça, confiante. Olga a beijou na testa, o coração apertado. Por um momento, quase desistiu, mas então se lembrou do caixão de Joaquim, das lágrimas que havia chorado sozinha, da injustiça que destruíra sua família. Até logo, princesa. Olga se afastou, mas não foi embora. Ficou observando de longe até ter certeza de que alguém encontraria a menina. 20 minutos depois, uma mulher se aproximou de Natália. Oi, querida, você está sozinha? Estou brincando de esconde-esconde.
respondeu Natália. Como Olga havia instruído. Onde estão seus pais? Natália hesitou. A confusão e o medo começaram a tomar conta dela. Eu não sei. A mulher, Maria Santos, assistente social que estava na rodoviária a trabalho, imediatamente reconheceu uma situação de abandono. Ela chamou a segurança e, em pouco tempo, Natália estava sendo levada para o orfanato. Durante o trajeto, o trauma do abandono começou a afetar a memória da menina. As instruções de Olga para não lembrar de nada se misturaram com o choque emocional, criando um bloqueio mental que apagaria grande parte de suas lembranças dos primeiros 5 anos de vida. Presente. Asilo Vila. Serena, Fábio e Pedro saíram do asilo em silêncio absoluto. A confissão de Olga havia sido devastadora, mas pelo menos agora tinham a verdade completa, ou quase completa. Preciso ver Lívia, disse Fábio quando chegaram ao carro. Fábio, você ouviu o que Olga disse sobre Simone. Pode ser perigoso. Minha filha passou 18 anos longe de mim por causa da vingança dessa família. Não vou perder nem mais um minuto. Pedro suspirou. Então vamos juntos. E vamos ficar atentos. Eles foram direto para o apartamento de Lívia na Liberdade. Ela abriu a porta com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Pai. A palavra ainda soava estranha na boca dela, mas havia uma doçura crescente. Você descobriu alguma coisa. Descobri tudo. Fábio a abraçou forte. Sobre quem fez isso conosco e por quê. Pedro contou toda a história. A morte de Joaquim, a vingança de Olga, os 18 anos de mentiras. Lívia escutou em silêncio, processando cada palavra. Simone, murmurou ela finalmente. Simone sabia quem eu era o tempo todo. E tem mais, disse Pedro sombriamente. Olga disse que Simone está planejando algo pior, que não quer apenas que vocês sofram, mas que quer destruir toda a família Rezende. O que isso significa? Significa que vocês estão em perigo, naquele exato momento. Do outro lado da cidade, Simone estava tendo uma conversa tensa por telefone. Eles descobriram tudo, perguntou a voz do outro lado. A vovó falou demais. Eu sabia que isso ia acontecer. Simone caminhava nervosamente pelo apartamento. Mas ainda não é tarde. Podemos acelerar o plano. Simone, isso é loucura, já foi longe demais. Foi longe demais quando meu avô se matou por causa deles. Simone gritou. Foi longe demais quando minha família foi destruída, enquanto eles continuaram vivendo felizes. Agora a gente termina isso. E como você pretende fazer isso? Da única forma que vai garantir que eles paguem para sempre. A voz de Simone estava gelada. Se a vovó não conseguiu destruir a felicidade deles separando pai e filha, então vou fazer o que ela não teve coragem de fazer. Você não pode estar falando sério. Estou falando séria. E você vai me ajudar, ou vai acabar junto com eles. Simone desligou o telefone e foi até o armário. No fundo, escondida atrás de caixas velhas, estava uma pistola que havia comprado no mercado negro meses atrás. 18 anos esperando por isso. Murmurou ela, verificando se a arma estava carregada. 18 anos planejando. Hoje a família Rezende vai saber o que é perder tudo. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Lívia. Preciso falar com você urgentemente sobre seu passado. Tenho informações importantes que só posso passar pessoalmente. Me encontra na livraria às 20 horas. Venha sozinha. Simone. Em seguida, enviou outra mensagem, desta vez para Fábio. Sua filha está em perigo. Se quiser salvá-la, venha para a livraria às 20h30. Não chame a polícia ou ela morre. Alguém que conhece a verdade. Simone olhou para o relógio. Era 18h30. Tinha 2 horas para preparar tudo. 2 horas para terminar o que sua avó havia começado 18 anos atrás. Ela pegou uma foto da mesa. A mesma foto antiga com seus avós e ela pequena. Vovô, vovó, hoje vocês vão ter a justiça que merecem. Do outro lado da cidade, Lívia recebeu a mensagem de Simone e mostrou para Fábio e Pedro. É uma armadilha, disse Pedro imediatamente. Claro que é, concordou Fábio. Mas ela tem razão sobre uma coisa. Lívia está em perigo enquanto Simone estiver livre. Então chamamos a polícia. Com que evidência? Fábio balançou a cabeça.
A confissão de uma senhora com Alzheimer não vai colar, e enquanto isso, Simone vai desaparecer e ficar planejando o próximo ataque. Pai, não podemos ir nessa. É muito perigoso. Fábio olhou para a filha que havia reencontrado depois de 18 anos. Não podia perdê-la novamente. Vamos, disse ele finalmente. Mas não do jeito que ela quer, Pedro. Você tem contatos na polícia. Tenho. O que está pensando? Vamos dar para Simone exatamente o que ela quer. Uma chance de terminar isso. Mas vamos estar preparados. Pedro pegou o telefone. Vou ligar para o Sargento Costa. Ele me deve alguns favores. Enquanto Pedro fazia a ligação, Fábio abraçou Lívia novamente. 18 anos, disse ele baixinho. 18 anos que perdemos por causa do ódio dela. Não vamos perder nem um dia a mais. Pai, eu tenho medo. Eu também. Mas não vou deixar nada acontecer com você. Nunca mais. O relógio marcava 19h45 quando eles saíram para enfrentar Simone. Era hora de encerrar uma vingança que havia começado 18 anos atrás e que havia roubado deles o que tinham de mais precioso, o tempo juntos. Mas desta vez, eles estavam preparados. E desta vez, a verdade finalmente viria à tona. Simone chegou à livraria Páginas da Alma às 19h30, meia hora antes do horário marcado com Lívia. Precisava preparar tudo nos mínimos detalhes. A vingança que sua família esperava há 18 anos finalmente aconteceria naquela noite. Ela ligou todas as luzes e trancou a porta, mas deixou a chave na fechadura por dentro, verificou a pistola mais uma vez. Estava carregada com segurança destravada. Guardou a arma na gaveta do caixa, onde poderia alcançá-la rapidamente quando chegasse a hora. Vovô Joaquim, murmurou ela, olhando para a foto que sempre carregava na carteira. Hoje eles vão pagar por tudo que fizeram com nossa família. Simone se lembrava perfeitamente do dia em que o avô morreu. Tinha 10 anos e estava na escola quando a mãe veio buscá-la, chorando desesperadamente. Seu avô se foi, minha filha. O coração dele não aguentou a vergonha. Durante anos, ela ouviu a história sendo contada e recontada. Como Joaquim era um homem honesto que jamais roubaria um centavo. Como Fábio Rezende o acusou injustamente e o demitiu sem sequer ouvir sua defesa. Como a vergonha e a humilhação destruíram um homem bom, a culpa é toda deles, dizia Olga sempre que a neta a visitava. Os Rezende acham que podem destruir a vida das pessoas sem consequências. Mas um dia eles vão pagar. Quando Simone fez 18 anos, Olga finalmente contou a verdade sobre o que havia feito com Natália. Foi minha vingança, confessou a avó. Mas não foi o suficiente. Fábio Rezende ainda tem sua editora. Ainda tem dinheiro, ainda tem tudo. Ele sofreu, mas continuou vivendo. E o que você quer que eu faça? Perguntou Simone na época. Termine o que eu comecei. Faça os Rezende pagarem de verdade. Para sempre. Desde então, Simone havia passado 5 anos planejando. Conseguiu o emprego na livraria através de um currículo falso. Sabendo que Fábio visitava o local regularmente por causa da fundação, estudou os hábitos dele, suas rotinas, seus pontos fracos, e observou Lívia durante meses, sem que a jovem soubesse. Simone a estudou, tinha certeza de que ela era Natália Rezende. O formato do rosto, alguns gestos, a forma como segurava livros, mas principalmente o marcador dourado que nunca deixava de carregar. Se ela soubesse, pensava Simone muitas vezes, se soubesse quem realmente é, correria direto para o papai rico e me deixaria no esquecimento. O plano original era simples: impedir que pai e filha se reconhecessem, sabotava Lívia no trabalho, espalhava rumores, criava situações constrangedoras sempre que Fábio visitava a livraria. Se conseguisse que Lívia fosse demitida e desaparecesse da vida de Fábio, a vingança da família estaria completa, mas ontem tudo saiu do controle. Fábio não apenas viu o marcador dourado como ofereceu trabalho para Lívia, e pior, pelo que havia observado à distância, na mansão dos Rezende, eles se reconheceram. 18 anos de planejamento quase perdidos por causa da maldita caixinha de música, resmungou Simone, ajustando as cadeiras da livraria. Foi então que decidiu mudar de estratégia. Se não podia mais manter pai e filha separados, então se certificaria de que ficassem juntos, para sempre, no cemitério. O telefone da livraria tocou.
Simone, era a voz nervosa de Deore. Maurício, o médico que cuidava de Olga no asilo. Sua avó está muito agitada. Desde que aqueles homens vieram visitá-la, ela não para de falar sobre você e sobre algum plano perigoso. O que exatamente ela disse? Que você ia fazer algo terrível hoje? Que ia terminar o que ela começou? Simone, estou preocupado. Doutor, a senhora já está com 80 anos e tem Alzheimer. Metade do que ela fala não faz sentido, mas ela parece tão lúcida quando fala sobre isso. Aumenta a medicação dela. E doutor, a voz de Simone ficou gelada. Se minha avó morrer esta noite por causa de uma dose errada de medicação, ninguém vai suspeitar de nada. Afinal, ela é uma senhora muito doente. Simone, você não pode estar falando sério. Estou falando séria. Você me ajudou até agora mantendo a vovó quieta quando necessário. Não pare agora. Detere Maurício hesitou. O que você me pediu era só para dar sedativos mais fortes quando ela ficava agitada demais. E agora estou pedindo uma dose final. A vovó já sofreu demais nesta vida. Seria uma misericórdia. Eu não posso fazer isso. Pode e vai. Ou então vou contar para o conselho médico sobre todos os remédios controlados que você desviou do asilo nos últimos 2 anos. O silêncio do outro lado confirmou que Simone tinha o homem onde queria. Está bem, disse ele finalmente. Mas depois disso acabou. Não quero mais nada com você. Depois de hoje, você nunca mais vai me ver mesmo. Simone desligou e sorriu. Agora não havia mais testemunhas vivas que pudessem complicar seus planos. Com Olga morta, ela seria a única pessoa que conhecia toda a verdade sobre o sequestro de Natália. Às 19h55, ela viu Lívia se aproximando da livraria. A jovem estava visivelmente nervosa, olhando constantemente por sobre o ombro. Provavelmente Fábio e aquele investigador haviam alertado sobre o perigo. Que bom que você veio, disse Simone quando abriu a porta. Simone, sobre o que você queria falar? Lívia entrou hesitante. Tem a ver com meu passado. Tem tudo a ver com seu passado. Simone trancou a porta atrás de Lívia. E com seu futuro também. Por que trancou a porta? Para garantir privacidade, o que tenho para te contar é sensível. Lívia se aproximou do balcão central, exatamente onde Simone queria. Dali, ela poderia alcançar a arma rapidamente quando Fábio chegasse. Sabe, Lívia, sempre soube quem você realmente era. Como assim? Natália Rezende, filha do grande empresário Fábio Rezende, a menininha rica que desapareceu há 18 anos. Lívia empalideceu. Como você sabe disso? Porque minha avó foi quem sequestrou você. O choque no rosto de Lívia foi instantâneo. Sua avó, Olga Martins, lembra desse nome? Provavelmente não. Você era muito pequena, mas ela se lembra muito bem de você. Por quê? Porque ela fez isso. Simone contou a história do avô, da injustiça, da vingança. Com cada palavra, via Lívia ficar mais pálida e mais assustada. Então você sabia quem eu era desde o início, quando comecei a trabalhar aqui. Desde o primeiro dia, e fiz de tudo para manter você longe do seu pai. Por quê? A vingança da sua avó já havia acontecido. Vocês conseguiram o que queriam? Não. Simone bateu o punho no balcão. Não conseguimos porra nenhuma. Fábio Rezende continuou rico. Continuou poderoso. Continuou feliz. Ele sofreu por alguns anos, mas depois tocou a vida em frente. Enquanto isso, minha família se destruiu. Minha mãe morreu deprimida. Minha avó desenvolveu demência por causa da culpa. E eu passei a vida inteira sabendo que os culpados pela nossa desgraça estavam por aí vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas eu não tenho culpa do que aconteceu com sua família. Você é uma Rezende, Simone gritou. Você é filha do homem que destruiu meu avô. Enquanto você existir, enquanto ele tiver uma família para amar, a vingança não está completa. Lívia começou a recuar em direção à porta, mas Simone foi mais rápida, abriu a gaveta e pegou a pistola. Onde você pensa que vai? Simone, por favor, isso não vai trazer seu avô de volta. Não, mas vai garantir que Fábio Rezende passe o resto da vida sabendo como é perder alguém que se ama para sempre. Nesse momento, batidas fortes na porta fizeram as duas se virarem. Lívia,
Era a voz de Fábio. Lívia, você está aí! Simone sorriu. Chegou a hora da festa. Chama ele para entrar. Não vou fazer isso. Simone apontou a arma diretamente para a cabeça de Lívia. Vai sim, ou então eu termino com você agora e espero ele entrar sozinho. Com lágrimas nos olhos, Lívia gritou. Pai, pai, estou aqui, mas é uma armadilha. Muito bem, murmurou Simone. Agora vamos ver se o papai ama mesmo a filhinha dele. As batidas na porta ficaram mais insistentes, e Simone ouviu outras vozes lá fora. Policiais, provavelmente. Fábio havia sido mais esperto do que ela imaginava. Não importa, disse ela para si mesma. Não importa quantos policiais ele trouxe. No final, ele vai ter que escolher, entrar sozinho ou assistir a filha morrer. Simone encostou o cano da arma na cabeça de Lívia e gritou. Fábio Rezende, se quer salvar sua filha, entra aqui sozinho, qualquer policial que aparecer, e ela morre na hora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do lado de fora, Fábio precisava tomar a decisão mais difícil de sua vida. E Simone, depois de 18 anos de planejamento, finalmente tinha os Rezende exatamente onde queria. Pedro estacionou a 2 quadras da livraria e verificou o equipamento pela 3ª vez. O colete à prova de balas estava ajustado, o ponto eletrônico funcionando perfeitamente, e a pequena câmera oculta na lapela de Fábio transmitia imagens claras. Sargento Costa, está me ouvindo? Sussurrou Pedro no microfone. Alto e claro, meus homens estão posicionados, mas Pedro, isso é muito arriscado, se a mulher estiver realmente armada. Ela está, Fábio interrompeu, verificando o próprio equipamento. Olga disse que Simone queria destruir toda a família Rezende. Não é blefe. Senhor Rezende, ainda acho que devíamos seguir o protocolo padrão. Cercar o local, negociador, e dar tempo para ela matar minha filha. Fábio balançou a cabeça. Acabei de reencontrar Natália depois de 18 anos. Não vou perdê-la novamente por causa de protocolo. Pedro suspirou. Então vamos revisar o plano mais uma vez. Você entra sozinho, mantém Simone falando enquanto nós nos posicionamos. O objetivo é ganhar tempo até conseguirmos uma oportunidade para neutralizá-la. E se ela resolver atirar antes, você está usando colete e vai manter distância dela. E Lívia, ela não está protegida. Pedro olhou seriamente para o amigo. Fábio, não vou mentir, é arriscado, mas é a única chance que temos. Eles caminharam até a livraria em silêncio. O centro histórico estava relativamente vazio naquele horário, o que facilitaria a ação policial. Pedro viu seus homens se posicionando discretamente. 2 na esquina, 1 no prédio em frente, outro nos fundos da livraria. Lembra? Disse Pedro baixinho. Mantém ela falando. Quanto mais ela falar, mais tempo temos. Fábio respirou fundo e bateu na porta. Lívia, Lívia, você está aí. A resposta veio abafada. Pai, pai, estou aqui, mas é uma armadilha. O coração de Fábio despedaçou ao ouvir o desespero na voz da filha. Através do vidro da porta, pôde ver 2 silhuetas no fundo da loja. Lívia e Simone. Fábio Rezende. A voz de Simone era gelada. Se quer salvar sua filha, entra aqui sozinho qualquer policial que aparecer e ela morre na hora. Pedro se escondeu atrás de um carro estacionado. Vai, sussurrou no ponto eletrônico. Estamos com você. Fábio testou a maçaneta. Estava trancada. Simone, sou eu, Fábio. Vim sozinho. Como você pediu. Abra a porta. Tire a chave de dentro e jogue longe, gritou Simone. Fábio obedeceu, fingindo jogar a chave na rua enquanto a escondeu no bolso. Era parte do plano. Pedro precisava de uma forma de entrar rapidamente se necessário. A porta se abriu lentamente. Simone estava atrás do balcão, segurando Lívia como escudo humano, a pistola encostada na cabeça da jovem. Entre, devagar. Fábio entrou, as mãos visíveis e levantadas. Está bem, estou aqui. Agora me diga o que você quer. O que eu quero? Simone riu amargamente. Justiça, vingança, que você pague pelo que fez com minha família. Simone, se isso é sobre seu avô, meu avô, ela gritou, pressionando mais a arma contra Lívia. Joaquim Martins era um homem honesto.
Trabalhou para você por 15 anos sem nunca roubar nenhum centavo. Eu sei. Fábio tentou manter a voz calma. Descobri depois que as acusações eram falsas. Foi um erro terrível. Um erro. Simone estava tremendo de raiva. Um erro que matou um homem inocente. Um erro que destruiu minha família. Do lado de fora, Pedro coordenava com os outros policiais pelo rádio. Posição 2, consegue linha de tiro. Negativo, o alvo está usando a refém como escudo. Posição 3, mesma coisa, ela se posicionou bem. Pedro praguejou baixinho. Simone conhecia aquela livraria melhor que qualquer um. Sabia exatamente onde ficar para se proteger. Dentro da loja, Fábio continuava tentando ganhar tempo. Simone, se você quer me punir, tudo bem. Mas Lívia não tem culpa de nada. Ela era uma criança quando tudo aconteceu. Ela é uma Rezende. É sua filha. Simone estava claramente instável. Enquanto você tiver alguém para amar, a vingança não está completa. Vingança. Fábio deu um passo cuidadoso para a frente. Sua avó já teve vingança. Ela me separou de minha filha por 18 anos. Eu sofri cada segundo desses 18 anos. Não foi o suficiente. Você continuou rico. Continuou poderoso. Você acha que dinheiro substitui uma filha. Você acha que poder traz de volta alguém que você ama. Simone hesitou por uma fração de segundo. Não tenta me confundir. Não estou tentando confundir ninguém. Estou tentando te fazer entender que sua vingança já aconteceu. Olga conseguiu o que queria. Mentira. É verdade. Quer saber quantas noites eu passei sem dormir pensando na Natália? Quantos aniversários dela eu passei sozinho, imaginando onde ela estaria, se estava bem, se estava viva? Quer saber quantas vezes eu pensei em desistir de tudo? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Simone, mas ela manteve a arma firme. Você merecia sofrer. E eu sofri, meu Deus. Como eu sofri. Mas sabe o que me manteve vivo todos esses anos? A esperança de um dia reencontrar minha filha. E agora você quer tirar isso de mim também. Pai. Lívia sussurrou, tentando não se mover. Naquele momento, o telefone da livraria tocou. Simone se sobressaltou. Não atenda, ordenou ela. Mas o som continuou insistente. Após alguns toques, a secretária eletrônica ativou. Simone, é o DR, Maurício. A voz saiu alta pelos alto-falantes. Sobre sua avó, eu fiz o que você pediu. Ela não acordou da sedação, oficialmente. Foi parada cardíaca por complicações da idade. Mas Simone, isso tem que parar aqui. Não posso mais. A mensagem foi cortada. Fábio olhou para Simone com horror. Você mandou matar sua própria avó. Ela estava sofrendo. Simone gritou. Mas havia desespero em sua voz agora. E ela ia contar tudo para a polícia. Meu Deus, que tipo de pessoa você se tornou? O tipo de pessoa que vocês criaram. Simone estava claramente perdendo o controle. Vocês destruíram minha família primeiro. Pedro, do lado de fora, percebia que a situação estava se deteriorando. Posições. Preparem-se. Ela está ficando instável. Dentro da loja, Fábio tentou uma abordagem diferente. Simone, escuta. Você está certa. Eu cometi um erro terrível com seu avô. Um erro que mudou sua vida para sempre. Mas olha o que você se tornou por causa do ódio. Do que você está falando. Você assassinou sua própria avó para proteger um plano de vingança. Está ameaçando matar uma jovem inocente. Você acha que seu avô ficaria orgulhoso disso? Simone piscou, confusa pela primeira vez. Joaquim Martins era um homem bom. Você disse. Você acha que um homem bom aprovaria o que você está fazendo? Eu estou fazendo justiça. Não, você está perpetuando um ciclo de violência. Seu avô morreu por causa de um erro meu. Sua avó se vingou sequestrando Natália. Agora você quer matar nós dois. E depois? O que acontece depois? Simone, depois vocês vão saber como é perder tudo. E você, o que acontece com você depois de nos matar, vai para a prisão pelo resto da vida. Vai morrer sozinha, sabendo que desperdiçou sua existência inteira por causa de ódio. As mãos de Simone começaram a tremer. Não é assim. É exatamente assim. Você tem 28 anos, Simone. Ainda tem uma vida inteira pela frente.
Não jogue tudo fora por causa de uma vingança que não vai trazer seu avô de volta. Pedro notou a hesitação através da câmera oculta. Agora, sussurrou no rádio. Ela está distraída. Mas antes que os policiais pudessem se mover, Simone percebeu que estava perdendo o controle da situação. Chega! Gritou ela. Chega de conversa. Você vai pagar pelo que fez, Fábio Rezende. E se não posso ter justiça, pelo menos vou ter vingança. Ela moveu a arma da cabeça de Lívia para apontar diretamente para Fábio. Não! Lívia gritou. Tentando se soltar, a situação havia chegado ao ponto crítico. Simone estava prestes a atirar. Pedro e os policiais estavam muito longe para intervir. E Fábio sabia que tinha apenas segundos para agir. O reencontro que havia esperado por 18 anos estava prestes a se transformar em tragédia novamente. O tempo pareceu se mover em câmera lenta. Fábio olhou nos olhos de Simone e viu algo que não esperava. Não apenas ódio, mas uma dor profunda e desesperada. Era a dor de alguém que havia passado a vida inteira carregando o peso de uma injustiça. Simone, disse ele com a voz mais suave que conseguiu. Antes de fazer isso, me deixa te contar uma coisa que você não sabe. Não quero ouvir mais nada. É sobre seu avô, sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A arma tremeu ligeiramente nas mãos dela. Eu sei o que aconteceu. Você o acusou de roubo e o demitiu. É verdade, mas não sabe por que eu fiz aquilo. Pedro, do lado de fora, mantinha os policiais em posição, percebendo que Fábio estava tentando uma nova estratégia. Fala logo, Simone gritou, mas havia curiosidade em sua voz. Joaquim estava sendo chantageado. As palavras caíram como uma bomba na livraria silenciosa. Simone piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Mentira. Não é mentira. 3 dias antes de eu demitir seu avô, ele veio ao meu escritório. Estava desesperado, chorando. Disse que alguém havia descoberto um erro que ele cometera anos antes. Um erro que podia mandar ele para a prisão. Que erro? Fábio respirou fundo. Joaquim havia falsificado alguns documentos para conseguir o emprego na editora. Não tinha terminado o ensino médio como havia dito no currículo. Era um homem inteligente, competente, mas sem educação formal. Simone balançou a cabeça. Não, ele nunca mentiria. Ele mentiu porque precisava do emprego. Tinha uma família para sustentar. Você, sua mãe, sua avó, e ao longo dos anos, provou ser um funcionário exemplar. Ninguém nunca questionou suas qualificações porque ele fazia um trabalho perfeito. Mesmo que isso seja verdade, isso não justifica. Me deixa terminar. Fábio deu outro passo cuidadoso. Alguém descobriu sobre os documentos falsos e começou a chantagear Joaquim. Queria que ele roubasse dinheiro da empresa. Pequenas quantias que passariam despercebidas. Quem? Quem estava chantageando ele? Roberto Silva, meu então contador-chefe. Lívia observava tudo em silêncio, sentindo a tensão diminuir ligeiramente à medida que Simone ficava mais envolvida na história. Joaquim veio me contar porque não aguentava mais. Disse que Roberto estava pedindo valores cada vez maiores e que ele não podia mais fingir que não estava acontecendo nada. E você? O que você fez? Eu tinha 2 opções: demitir Roberto por chantagem e manter Joaquim, arriscando que a história dos documentos falsos vazasse e destruísse a reputação da empresa. Ou sacrificar meu avô para proteger seus negócios. Simone completou com amargura. Não, Fábio balançou a cabeça. Eu escolhi uma terceira opção. Disse para Joaquim que ia demiti-lo publicamente por suspeita de roubo, mas que era só encenação. Roberto pensaria que tinha vencido e pararia de chantagear. Encenação. O plano era simples: demitir Joaquim na sexta-feira, deixar Roberto relaxar no fim de semana pensando que estava livre e na segunda-feira apresentar as evidências da chantagem para a polícia. Joaquim seria recontratado com uma promoção e aumento salarial. Simone estava pálida agora. Que evidências! Joaquim concordou em gravar as conversas com Roberto. Tínhamos tudo: as ameaças, os pedidos de dinheiro, tudo. Roberto seria preso e Joaquim seria visto como herói por ter denunciado a chantagem. Mas isso nunca aconteceu, porque Joaquim teve o infarto no domingo. Morreu antes que eu pudesse executar a parte final do plano.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Simone estava visivelmente abalada, a arma tremendo em suas mãos. Você está mentindo para me confundir. Pedro, Fábio gritou de repente. Na minha mesa, gaveta de baixo à direita, tem uma pasta vermelha marcada JM, 2007, traga aqui. Pedro hesitou. Fábio, não posso deixar minha posição. Por favor. É importante. Após alguns minutos que pareceram eternos, Pedro apareceu na porta com a pasta. Joga aqui no chão, instruiu Simone, ainda apontando a arma. Pedro obedeceu e recuou rapidamente. Fábio se abaixou devagar e abriu a pasta. Olha aqui, Simone. Gravações das conversas entre Joaquim e Roberto. Cópias dos documentos falsificados. E isso aqui. Ele tirou uma carta manuscrita. Carta de próprio punho do Joaquim, explicando toda a situação e me autorizando a usar as gravações contra Roberto. Simone olhou para os documentos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por quê? Por que você nunca contou isso para ninguém? Porque quando Joaquim morreu, Roberto ficou paranoico. Destruiu todas as evidências que podia. Sublocou dinheiro da empresa para um paraíso fiscal e desapareceu, sem Joaquim para testemunhar. Eu não tinha como provar a chantagem. E você deixou todos pensarem que meu avô era ladrão. Eu tentei. Procurei sua avó. Tentei explicar. Mas ela não quis me ouvir. Estava consumida pela dor e pela raiva. E eu entendi. Se alguém tivesse feito isso com Natália, eu também não conseguiria perdoar. Simone baixou lentamente a arma. Todos esses anos odiando você. Joaquim não era ladrão, Simone. Era um homem bom que se meteu numa situação impossível tentando proteger a família. E no final, fez a coisa certa vindo me contar a verdade. Mas então, por que, vovó? Olga não sabia de nada disso. Para ela, eu simplesmente acusei o marido e o demiti. A dor dela era real, Simone. A raiva era justificada com base no que ela sabia. Simone caiu de joelhos, largando a arma no chão. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Lívia se libertou e correu para os braços do pai. Pedro e os policiais entraram rapidamente, cercando Simone, que não ofereceu resistência. Todos esses anos, Simone soluçava. Todos esses anos planejando vingança contra um homem inocente. Fábio se aproximou dela devagar. Simone, você não sabia. Sua avó não sabia. A culpa não é de vocês. Eu matei minha própria avó por causa de uma mentira. Você matou sua avó porque estava desesperada e confusa. Isso não te justifica, mas explica. Pedro colocou algemas em Simone enquanto ela continuava chorando. Simone Duarte, você está presa por porte ilegal de arma, sequestro, cárcere privado e homicídio. Espera, Fábio interrompeu. Pedro, eu quero saber. Roberto Silva foi encontrado. Sim, na verdade foi. Morreu num acidente de carro no Paraguai em 2010. Por quê? Fábio olhou para Simone. Porque Roberto era o verdadeiro vilão dessa história. Ele arruinou a vida de Joaquim, causou a morte dele indiretamente e foi responsável por toda a dor que se seguiu. Isso não muda o que eu fiz. Simone disse baixinho. Eu sequestrei uma criança inocente, sabotei vocês por anos, matei minha própria avó. Não. Lívia se soltou dos braços do pai e se aproximou de Simone. Você foi vítima também. Você passou a vida inteira acreditando numa mentira, carregando um ódio que não era seu. Como você pode me perdoar depois de tudo que fiz? Porque eu entendo o que é crescer sem respostas, sem saber a verdade sobre sua própria família. A diferença é que eu tive a sorte de reencontrar meu pai. Você nunca teve a chance de descobrir quem seu avô realmente era. Fábio colocou a mão no ombro de Simone. Joaquim seria um homem orgulhoso se pudesse ver a neta lutando por sua honra. Ele ficaria triste por saber que você sofreu tanto por causa dele, mas orgulhoso por ver que foi amado assim. Senhor Rezende, disse Pedro. Ainda preciso levá-la. O que ela fez? Eu sei, e ela precisa pagar pelas consequências dos atos dela. Mas Pedro, ela também precisa de ajuda, terapia, tratamento, não justiça apenas, mas também compaixão. Simone olhou para Fábio com espanto. Depois de tudo que fiz, depois de tudo que passou, você ainda merece uma chance de reconstruir sua vida, baseada na verdade dessa vez.
Enquanto Pedro levava Simone para fora, ela se virou uma última vez. Senhor Rezende, Lívia, eu sinto muito. Por tudo. Nós sabemos, disse Lívia suavemente. E nós perdoamos. Quando a livraria finalmente ficou vazia. Apenas pai e filha permaneceram. Fábio abraçou Lívia forte, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Pai, ela disse baixinho, aquela história sobre vovô Joaquim. É verdade. Cada palavra. Por que você nunca contou antes? Porque às vezes a verdade não muda o que as pessoas sentem. Mas hoje precisava ser contada. Eles saíram da livraria de mãos dadas, deixando para trás décadas de ódio e vingança. A verdade havia finalmente libertado todos eles. 3 meses depois, a vida havia encontrado um novo ritmo para Fábio e Lívia. Ela agora trabalhava oficialmente na editora como coordenadora de projetos literários. Uma posição criada especialmente para combinar sua paixão por livros com seu talento natural para conectar histórias com pessoas. Aos poucos, pai e filha reconstruíam os 18 anos perdidos. Simone havia sido condenada a 15 anos de prisão, mas com possibilidade de liberdade condicional em 8 por bom comportamento. Estava fazendo terapia na prisão e, surpreendentemente, havia começado a se corresponder com Lívia. As cartas eram dolorosas no início, cheias de pedidos de desculpa e autoaversão, mas gradualmente se tornaram uma forma de cura para ambas. Ela me escreveu novamente, disse Lívia numa manhã, mostrando a carta para o pai durante o café da manhã na mansão. O que ela diz dessa vez? Que encontrou o diário da vovó Olga entre os pertences dela. Aparentemente, Olga escreveu tudo. Sobre o sequestro, sobre o arrependimento, sobre como me observava de longe durante todos esses anos. Fábio pausou com a xícara no meio do caminho. Como assim? Observava. Segundo Simone, Olga nunca me perdeu de vista completamente. Ela sabia onde eu morava, onde estudava, onde trabalhava. Há até fotos minhas de diferentes idades no diário. Isso é perturbador. Na verdade, é meio reconfortante, Lívia disse pensativa. Significa que mesmo na loucura dela, ela se importava o suficiente para se certificar de que eu estava bem. Fábio estava prestes a responder quando o telefone tocou. Era Pedro. Fábio, preciso falar com você urgentemente. O que aconteceu? É sobre Simone. Ela fugiu da prisão ontem à noite. O sangue de Fábio gelou. Como assim? Fugiu. Ainda não sabemos os detalhes, mas aparentemente teve ajuda externa. E Fábio... Ela deixou um bilhete. Que tipo de bilhete? Endereçado para você e Lívia, diz que tem algo importante para mostrar para vocês. Algo que encontrou no diário de Olga. Fábio olhou para Lívia, que havia empalidecido ao ouvir a conversa. Pedro, isso pode ser uma armadilha. Com certeza é. Mas o bilhete tem um endereço. A antiga casa de Olga Martins. Ela diz que vai estar lá às 20 horas hoje. E que se vocês não aparecerem, vai queimar o diário com todos os segredos que ele contém. Que segredos nós já sabemos de tudo? Aparentemente não. O bilhete menciona algo sobre a verdade que nem Olga teve coragem de contar. Fábio desligou o telefone e olhou para Lívia. Não vamos. Pai, não, Lívia. Não vou arriscar perder você novamente por causa dessa mulher. Mas e se ela realmente souber de algo importante? Algo sobre minha infância? Sobre o que aconteceu naqueles primeiros dias após o sequestro? Não importa. Não vale o risco. Lívia pegou a mão do pai. Pai, eu passei a vida inteira com perguntas sem resposta. Agora que finalmente tenho a chance de descobrir toda a verdade. A verdade que importa nós já sabemos. Você é minha filha. Eu te amo e estamos juntos novamente. Mas e se houver mais? E se Olga guardou segredos que podem explicar por que eu bloqueei tanto das memórias? Por que ainda tenho pesadelos? Fábio suspirou. Sabia que Lívia não desistiria facilmente. Então vamos com uma equipe da polícia inteira. Você ouviu o que Pedro disse? Se ela vê policiais, vai queimar tudo. Lívia, pai, confie em mim. Vamos juntos. Mantemos distância. E se qualquer coisa der errado, saímos correndo. Às 19h30, Fábio e Lívia estavam estacionados em frente à casa abandonada de Olga Martins.
no subúrbio de Salvador. Pedro e sua equipe estavam posicionados numa distância de 2 quadras, perto o suficiente para intervir rapidamente. Longe o suficiente para não serem vistos, a casa era pequena e mal conservada, com o jardim tomado pelo mato e janelas quebradas. Uma luz fraca vinha de dentro. Ainda dá tempo de voltar, disse Fábio. Não, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Eles se aproximaram da porta da frente. Estava entreaberta. Entrem, disse a voz de Simone de dentro da casa. E venham sozinhos. Fábio entrou primeiro, seguido por Lívia. A sala estava iluminada apenas por velas espalhadas pelo ambiente. Simone estava sentada numa cadeira velha no centro da sala, com um diário grosso no colo. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, mas havia algo estranho em seus olhos. Não mais o ódio cego de antes, mas uma espécie de urgência desesperada. Por que você fugiu, Simone? Perguntou Fábio. Porque descobri algo que não podia esperar mais 8 anos para contar. O quê? Simone levantou o diário. Vovó mentiu. Não sobre o sequestro, mas sobre outras coisas, coisas importantes. Que coisas? Lívia. Simone olhou diretamente para ela. Você se lembra de ter tido uma irmã. O mundo pareceu parar. Lívia sentiu as pernas bambaerem. Uma irmã. Gêmea. Idêntica. Fábio não conseguia respirar. Isso é impossível. Natália não tinha irmã gêmea. Tinha sim. Simone abriu o diário numa página específica. Olga escreveu tudo aqui, no dia do sequestro. Havia 2 meninas na festa. Natália e sua irmã gêmea, Sofia. Não. Fábio balançou a cabeça desesperadamente. Isso não pode ser verdade. Eu só tive uma filha. Você só sabia de uma filha. Simone corrigiu. Sofia foi dada para adoção quando vocês nasceram. Sua ex-esposa, Helena, não queria que você soubesse. Lívia se segura na parede para não cair. Onde? Onde está minha irmã? Não sei. Olga escreve aqui que Helena apareceu na festa naquele dia. Apareceu para buscar Sofia. Ela estava planejando contar a verdade para você. Fábio. Mas quando chegou e viu que Natália havia desaparecido, ficou com medo. Medo de quê? De que você a culpasse por ter escondido a existência de Sofia, de que pensasse que ela tinha algo a ver com o desaparecimento de Natália. Fábio caiu numa cadeira próxima. Helena, minha ex-esposa, ela estava na festa. Segundo Olga, Helena levou Sofia embora sem contar para ninguém que ela estava lá, e nunca mais apareceu. Lívia estava chorando silenciosamente. Eu tenho uma irmã gêmea que eu nem sabia que existia. Tem mais. Simone continuou, folheando o diário. Olga escreve que vocês 2 eram inseparáveis quando pequenas. Que Sofia vinha visitar secretamente algumas vezes e que vocês brincavam juntas no jardim. Por isso, Lívia sussurrou, por isso eu sempre senti que faltava alguma coisa, como se houvesse uma metade de mim que estava perdida. Olga sentiu muito remorso por separar não apenas você do seu pai, mas também da sua irmã. Ela escreve aqui que esse foi o maior peso na consciência dela. Fábio levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Onde está Helena agora? Não sei, mas tenho uma pista. Simone tirou um pedaço de papel do diário. Helena deixou um endereço de contato com Olga anos atrás. Disse que se algum dia Olga quisesse contar a verdade, podia encontrá-la aqui. Lívia pegou o papel com mãos trêmulas. Era um endereço em São Paulo. Por que você está nos contando isso? Perguntou Fábio. Por que não guardou essa informação como mais uma forma de nos machucar? Porque ler esse diário me fez perceber uma coisa. Simone se levantou. Minha vovó passou os últimos 18 anos da vida dela carregando culpa e remorso. Ela sabia que havia cometido um erro terrível, mas não sabia como consertar. E você quer consertar. Eu quero que vocês tenham a chance de estar completos. Todos vocês. Lívia merece conhecer a irmã. Sofia merece saber que tem família. E você, Sr. Rezende, merece conhecer suas 2 filhas. Naquele momento, Pedro apareceu na porta com outros policiais. Simone Duarte, você está presa por fuga do cárcere. Eu sei, ela disse calmamente, entregando o diário para Lívia. Mas precisava fazer isso primeiro. Precisava tentar consertar pelo menos uma coisa que minha família destruiu, enquanto Pedro colocava algemas em Simone. Ela olhou uma última vez para Fábio e Lívia.
Encontrem Sofia, encontrem sua irmã, Lívia, e sejam felizes. É o que vovó Olga realmente queria no final. Que vocês fossem felizes. Quando Simone foi levada embora, Fábio e Lívia ficaram sozinhos na casa abandonada, segurando o diário e o endereço de Helena. Pai, disse Lívia baixinho, eu tenho uma irmã. Nós temos outra filha. Ele respondeu, abraçando-a forte. Vamos para São Paulo. Vamos, amanhã mesmo. Pela primeira vez em 18 anos, Fábio sentia que a história da família Rezende estava prestes a ficar completa, não apenas com o reencontro que já haviam tido, mas com a possibilidade de encontrar a filha que nem sabia que existia. A borboleta dourada havia levado Natália de volta para casa. Agora era hora de encontrar Sofia. São Paulo. 2 dias depois, o endereço levou Fábio e Lívia a um bairro de classe média na zona sul de São Paulo. A casa era modesta, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente onde rosas cor-de-rosa cresciam ordenadamente, exatamente como as da mansão em Salvador. É aqui, disse Lívia, checando o papel pela 10ª vez. Fábio respirou fundo. Você está pronta para isso. Honestamente, não sei se alguém pode estar pronta para descobrir que tem uma irmã gêmea que não conhece. Eles caminharam até a porta e Fábio tocou a campainha. Passos se aproximaram do outro lado e a porta se abriu, revelando uma mulher de 50 e poucos anos com cabelos castanhos e olhos familiares. Helena, Fábio sussurrou. Fábio. Helena empalideceu instantaneamente. Como você? O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar sobre Sofia. O nome fez Helena se apoiar no batente da porta. Vocês sabem sobre Sofia? Sabemos tudo, disse Lívia suavemente. E eu gostaria muito de conhecer minha irmã. Helena olhou para Lívia com lágrimas nos olhos. Meu Deus, Natália, você cresceu tanto. É tão parecida com Sofia, Lívia completou. Entrem, Helena disse finalmente. Entrem, por favor. A sala estava cheia de fotos. Fotos de uma jovem que era praticamente idêntica a Lívia, apenas com o cabelo ligeiramente mais curto e um sorriso um pouco mais tímido. Sofia, Helena chamou em direção ao corredor. Pode vir aqui, por favor. Tem alguém que quero que você conheça. Passos se aproximaram. E então, ela apareceu. Lívia sentiu como se estivesse olhando num espelho. Sofia tinha a mesma altura, os mesmos olhos, as mesmas mãos delicadas. A única diferença era uma pequena cicatriz na testa esquerda. Sofia parou no meio da sala, olhando de Fábio para Lívia com uma expressão de confusão total. Mãe, quem são essas pessoas? E por que essa moça é igualzinha a mim? Helena começou a chorar. Sofia, meu amor, este é seu pai biológico, Fábio. E esta é sua irmã gêmea, Natália. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia olhou para Lívia como se estivesse vendo um fantasma. Minha irmã. Oi, disse Lívia com a voz embargada. Eu prefiro Lívia agora, mas... Sim, sou sua irmã. Sofia se aproximou lentamente, como se Lívia pudesse desaparecer se ela se movesse muito rápido. Eu sempre sonhei com você, sussurrou. Sempre tive sonhos com uma menina que parecia comigo. Mas nunca entendi. Eu também, Lívia sussurrou de volta. Sempre senti que faltava uma parte de mim. As duas se abraçaram, e Fábio sentiu o coração se partir e se curar ao mesmo tempo. Suas 2 filhas, finalmente juntas depois de 18 anos. Helena, disse ele quando se recompôs. Por que você nunca me contou sobre Sofia? Helena se sentou pesadamente no sofá. Porque eu era jovem, assustada e egoísta. Quando descobri que estava grávida de gêmeas, entrei em pânico. Você estava começando a editora, trabalhando 18 horas por dia, e eu não me sentia pronta para ser mãe de 2 crianças. Então, você decidiu dar uma delas para adoção sem me contar. Tomei a decisão de ficar com Natália e dar Sofia para uma família que pudesse dar total atenção a ela. Mas no último minuto, Helena olhou para Sofia com amor. No último minuto, não consegui me separar dela. Então fingi que só tinha nascido Natália e criei Sofia em segredo. Em segredo por 5 anos. Sofia morava com minha irmã em São Paulo. Você achava que eu estava viajando a trabalho quando vinha visitá-la?
E algumas vezes eu trazia ela para Salvador para brincar com Natália. Por isso, Lívia interrompeu. Por isso eu me lembrava de brincar com alguém no jardim, mas nunca sabia quem era. Vocês duas eram inseparáveis quando estavam juntas. Helena sorriu através das lágrimas. Era como se fossem uma pessoa dividida em duas. Fábio estava tentando processar 18 anos de mentiras. E no dia do desaparecimento de Natália, eu tinha decidido finalmente contar a verdade. Trouxe Sofia para a festa de aniversário, planejando revelar tudo depois da festa. Mas quando cheguei, Natália havia desaparecido. Fiquei apavorada. Pensei que você me culparia, que acharia que eu tinha algo a ver com o desaparecimento. Então, peguei Sofia e fugi. 18 anos, Helena. 18 anos que podia ter conhecido Sofia, que elas podiam ter crescido juntas. Eu sei, Helena gritou através das lágrimas. Eu sei que cometi um erro terrível. Não passa um dia que eu não me arrependa, mas eu estava com medo. Sofia, que havia estado ouvindo tudo em silêncio, se aproximou de Helena. Mãe, você me contou que meu pai havia morrido. Eu sei, meu amor. Eu menti porque tinha medo de que eu quisesse conhecê-lo e você perdesse a única filha que tinha sobrado. Sofia completou com uma compreensão surpreendente. Entendo. Fábio olhou para Sofia com uma mistura de orgulho e tristeza. Como você pode entender? Como pode perdoar 18 anos de mentiras? Porque eu vejo o amor dela por mim todos os dias. Mãe fez uma escolha errada, mas fez pensando em me proteger. Sofia pegou a mão de Helena. E porque agora eu tenho uma família completa pela primeira vez na vida. Lívia se juntou ao abraço. Nós todos temos. Um ano depois, Salvador, a Fundação Borboleta Dourada, estava sendo inaugurada numa cerimônia emocionante. O prédio havia sido construído exatamente no local onde ficava a antiga livraria Páginas da Alma. E sua missão era reunir famílias separadas e apoiar crianças desaparecidas. Bem-vindos, disse Fábio ao microfone. A inauguração de um sonho que nasceu da dor, mas cresceu com amor. Na primeira fila, Lívia e Sofia estavam sentadas lado a lado, vestindo roupas idênticas propositalmente. Uma brincadeira que haviam adotado para compensar os anos perdidos, Helena estava ao lado delas. Agora integrada à família de forma definitiva, esta fundação, continuou Fábio, nasceu da história da nossa família, uma história de separação, dor, mas principalmente de reencontro e perdão. Na plateia, Pedro aplaudia orgulhoso, ao seu lado, algumas das freiras do antigo orfanato Santa Teresa, que agora colaboravam com a fundação. Mas esta história não seria completa sem mencionar alguém que, mesmo na prisão, escolheu fazer a coisa certa no final. Fábio olhou para a tela, onde a carta mais recente de Simone estava projetada. Ela havia escrito sobre como estava usando o tempo na prisão para estudar psicologia. Querendo ajudar outras pessoas que carregavam ódio desnecessário, Simone Duarte nos ensinou que é possível escolher o perdão mesmo depois de anos de ódio, que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Após o discurso, as pessoas se moveram para o jardim atrás do prédio, no centro. Uma estátua de bronze de uma borboleta estava posicionada sobre uma fonte. A água corrente criava um som suave e relaxante. É perfeita, disse Sofia, tocando suavemente a estátua. É como se a borboleta do marcador tivesse ganhado vida, concordou Lívia. Fábio se aproximou das filhas. Vocês sabem o que esta borboleta representa para mim? O quê? Perguntaram elas em uníssono. Um hábito que haviam desenvolvido rapidamente. Metamorfose, transformação, a ideia de que algo pode ser completamente destruído e ainda assim renascer mais belo do que antes. Como nossa família, disse Sofia, exatamente como nossa família. Enquanto o sol se punha sobre Salvador, Fábio observou suas duas filhas brincando no jardim como faziam quando pequenas. Helena se aproximou dele. Você me perdoa? Perguntou ela baixinho. Helena, se não te perdoasse, não poderia estar completo. E depois de tudo que passamos, aprendi que a vida é curta demais para carregar rancor. Obrigada por me aceitar de volta na família. Você nunca saiu da família, apenas se perdeu por um tempo, no final da noite. Quando todos os convidados já haviam ido embora, Fábio, Lívia e Sofia se sentaram nos degraus da fundação.
olhando para a estátua da borboleta iluminada pela luz da lua. Pai, disse Lívia, você se arrepende de alguma coisa. Me arrependo dos anos perdidos, mas não me arrependo da jornada que nos trouxe até aqui. Porque se não tivéssemos passado por tudo isso, talvez nunca tivéssemos aprendido o valor real de estar juntos. E eu nunca teria aprendido como é importante perdoar, acrescentou Sofia. E eu nunca teria descoberto que às vezes as pessoas fazem coisas terríveis não por maldade, mas por dor, disse Lívia. Pensando em Simone, Fábio abraçou as duas filhas. Vocês sabem qual é a melhor parte de toda essa história? Qual? Que ela está apenas começando. Temos o resto das nossas vidas para recuperar o tempo perdido. Acima deles, uma borboleta verdadeira pousou momentaneamente na estátua, antes de voar em direção ao jardim de rosas. Era como se Olga, onde quer que estivesse, tivesse finalmente encontrado paz, sabendo que sua neta havia escolhido o amor em vez do ódio. A família Rezende estava finalmente completa. E a borboleta dourada, que por tantos anos havia sido um símbolo de perda, agora representava a prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa, não importa quanto tempo leve.